E nós estávamos falando sobre hidrodinâmica. E aí paramos em efeito Magnus. Eu disse que, dependendo... Ai, meu Deus, esqueci de apertar a pausa aqui. Essas músicas de Pete são top demais. Às vezes se eu me distraio. Então, se eu boto essa bola para girar, e aqui está o vento, e ela vai encontrar o vento, e ela vai girar, se eu botar ela para girar assim, o ponto onde ela encontra o vento no mesmo sentido tem um aumento de velocidade do vento naquele local. O ponto onde ela encontra o vento no sentido contrário tem uma diminuição na velocidade. Portanto, onde o vento aumenta a velocidade, a pressão diminui, a pressão do ar. Onde ele diminui a velocidade, a pressão aumenta. Velocidade pequena, pressão grande. Velocidade grande, pressão pequena. Logo, essa bola vai sofrer um desvio assim, né? E aí eu mostrei esses vídeos para vocês, onde a bola sofre um desvio, né? Oh, where did it go? E aí nós chegamos no tubo de Venturi. O tubo de Venturi é muito legal, né? Tem umas aplicações muito bacanas, o tubo de Venturi e de Pitot, que eu vou mostrar para vocês agora. Ele mede a diferença de pressão devido à passagem a diferença de pressão entre dois pontos distintos, né, de um recipiente. E é muito legal porque você consegue medir. Olha, é muito legal esse experimento do tubo de Venturi. Aqui você pode fazer tanto com água quanto com ar, tá? Aqui eu tenho água, ou qualquer outro líquido. Eu boto água nesse cano e eu tenho duas partes abertas aqui em cima, tá? Então aqui eu tenho pressão atmosférica atuando. Preste atenção. Na hora que a água passa, na hora que a água vem, ela tem um estreitamento nesse ponto aqui, ó. Ela tem um estreitamento. Eu disse a vocês que na hora que eu fecho parte da área, né, que eu diminuo a área, que eu faço esse estreitamento, a velocidade aumenta. A vazão é a mesma. A vazão aqui é igual à vazão aqui. Quantidade de água que vem tem que passar. Só que tem um estreitamento, então a velocidade aumenta. Então, vou botar aqui que a velocidade 2 ela é maior do que a velocidade 1. Houve um aumento na velocidade. E a pressão, quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Então, a pressão em 2 é menor do que a pressão em 1. Preste atenção. Aqui eu tenho um líquido fazendo uma certa pressão nas laterais do recipiente. E aqui, esse mesmo líquido já faz uma pressão pequena, já que eu tenho uma velocidade maior. Como esse líquido passou a fazer uma pressão menor, a pressão atmosférica que está atuando lá fora, empurrando esse líquido para baixo, consegue empurrar esse líquido mais ainda. Então, aqui, o líquido só vem até aqui, até essa altura, mas quando há um aumento na velocidade dele lá embaixo e a pressão lá embaixo diminui, a pressão atmosférica consegue empurrar esse líquido mais ainda, fazendo com que ele desça. Então, essa diminuição na altura do líquido prova que naquele ponto ali houve um aumento na velocidade e, consequentemente, uma diminuição na pressão. Dá para fazer com o ar. No ar seria o contrário, né? Eu tenho o ar passando aqui. Na hora que o ar for passar por esse estreitamento, a velocidade dele aumenta, a pressão que ele está fazendo naquele local diminui. Então, aqui eu tenho o ar fazendo uma pressão grande nas laterais. Aqui ele vai passar a fazer uma pressão pequena. Na hora que ele começa a fazer a pressão pequena, a pressão atmosférica lá de fora consegue empurrar mais água para dentro do recipiente, mostrando que naquele local a pressão sofreu uma diminuição.
Ok, galera? E aí, desse experimento, vem o tubo de Pitot. O tubo de Pitot, ele é muito utilizado em aeronaves. O cara usa o tubo de Pitot para ter ideia da velocidade. Aqui, a gente consegue saber a velocidade do ar, ou a gente consegue saber a velocidade de um carro porque ele está em contato. As rodas estão em contato com o chão e a gente consegue medir o giro das rodas, né? Sabe o tamanho das rodas. Mas no avião não tem como você medir a velocidade do vento com que o vento está passando nas asas do avião, né? Ou as rodas do avião batendo no vento, ou a asa, não tem, né? Como é que faz para medir a velocidade e a altura do avião? É usando o tubo de Pitot, que vai funcionar parecido com aquele tubo de Venturi, né? Baseado no tubo de Venturi. Eu tenho um cano, dentro desse cano tem esse caninho pequenininho aqui, ó, contendo esse líquido. Preste atenção, tá? Essa abertura, ela tá diretamente, ela tá de frente para o vento. Então o ar, ele entra aqui e preenche toda essa parte aqui e praticamente o ar fica parado aqui. Eu não tenho movimento dessa massa de ar aqui dentro, né? Não tem para onde ela ir, então ela fica parada. Logo, a pressão aqui dentro não sofre variações. Eu tenho uma pressão qualquer aqui, tá? P1. O ar ele está passando aqui, ó, em alta velocidade, em alta velocidade. Logo, na hora que o ar passa aqui em alta velocidade, vai haver uma diminuição na pressão aqui. Essa diminuição na pressão faz com que essa pressão que está do outro lado seja maior do que essa pressão 2 e empurre esse líquido mais para cima. Então, esse líquido vai subir um pouco mais aqui devido a essa diferença de pressões aqui, tá? Essa pressão está fazendo uma pressãozinha aqui para baixo também. Até aqui, tudo bem? Sabendo, e eu disse a vocês antes, né, em vasos comunicantes, que sabendo o valor da pressão exercida por esta coluna aqui do líquido, eu consigo saber qual é esta pressão aqui. Então, eu consigo saber quanto vale esta pressão, sabendo quanto é esta pressão aqui. Aqui é uma outra forma de apresentar isso, tá? Ó. Essa massa de ar está aqui dentro paradinha, fazendo uma pressão para baixo. O ar passa em alta velocidade aqui nos pontos A. A pressão aqui, ó, vai ficar pequena, porque houve um aumento na velocidade do ar. Essa pressão grande, então, vai empurrar mais esse líquido para cima. Eu tenho essa diferença de altura, eu calculo essa pressão, que vai ser igual a esta pressão aqui, ó. E aí eu sei qual é a pressão atmosférica de onde o avião está voando naquele momento, naquela determinada altitude, né? A gente sabe que a pressão atmosférica ela vai diminuindo conforme eu subo. Então, eu pego esse dado aqui, desta pressão, calculo esta pressão. Como o ar está parado, é praticamente igual à pressão atmosférica fora do avião, né? Sem o avião estar em movimento. Então, eu sei a que altitude o avião está, porque eu vou saber qual é a pressão que está lá fora, pressão atmosférica normal. Então, eu sei qual a pressão e sei qual a altitude. Então, eu consigo calcular a velocidade relativa do avião, né? Utilizando esse tubo de Pitot, né? Uma velocidade relativa entre o avião e o ar, né? Air speed.
Eu consigo saber a altitude, no caso, a altura, porque eu vou saber qual é aquela pressão, e aí eu consigo relacionar e saber qual a altitude do avião. Ali dentro tem mercúrio, né? Tem o mercúrio, sempre está falando de mercúrio para fazer essa diferença de altura, já que ele é muito denso, eu consigo ver uma coisa bacana utilizando mercúrio, né? Também tem uma coisa importante que eu vou falar no próximo slide. Ah, meu Deus. E aí, nós utilizamos o tubo de Pitot tanto em aviões, como os carros de Fórmula 1 também utilizam o tubo de Pitot, para ver a questão da aerodinâmica, né? E se você coloca o tubo de Pitot em um lugar errado, né? O carro pode perder até 7 cavalos de potência. Então, esse tubo de Pitot ele é importantíssimo. E aí, no avião, note que tem uma capinha que eles colocam no bico do tubo de Pitot. E aí tem um aviso, né? Retire antes de decolar. Por que isso? Já ocorreu um acidente onde um Boeing ele ficou um mês parado num determinado aeroporto. Um dia um avião veio, fez uma troca de avião, que eu esqueci o nome, né? Os passageiros desceram e foram para esse outro avião que estava parado há um mês lá. E aí, na hora que o piloto decolou, ele perdeu, porque o avião, os caras dependem muito desse tubo de Pitot, né? É o que mostra para eles a velocidade, a altitude. E aí ele estava sem altitude e estava sem saber a velocidade direito. E aí, um piloto sem altitude, lembrem, você só tem o céu na sua frente e nuvem, né? Você não tem como se basear se você está subindo ou se você está descendo, ou se está indo reto. E aí o cara acabou caindo, né? E morreu um bocado de passageiro. O que aconteceu? Mariposas fizeram um ninho dentro do tubo de Pitot, né? E aí entupiu a passagem do ar e acabou ocorrendo um acidente. Ou pode acontecer, já aconteceu, dos tubos de Pitot congelarem, né? Pegou um vento lá em cima, temperatura tão baixa que eles congelaram. E aí, para evitar isso, hoje os tubos de Pitot ele tem um aquecimento na ponta para evitar que eles congelem, mas mesmo assim, eles congelam. Então, os aviões têm mais de um tubo de Pitot para garantir que não vai ocorrer um acidente. Então, vamos dar continuidade. Vamos entrar no conteúdo de estática agora, tá bom? A gente viu, então, o conteúdo de hidrostática, viu o conteúdo de hidrodinâmica, e agora a gente entra em estática, para finalizar a parte de mecânica, né? Estática, momento angular e momento de inércia. Bem, o que é estática, né? Estática é a parte da física que estuda o equilíbrio dos corpos, o equilíbrio das partículas. O conteúdo de dinâmica é muito legal porque tem muita aplicação também, né? Vocês veem que tudo ali que é muito legal, né? Que de fato eu procuro trazer o máximo possível de aplicações para vocês. Vai. Existem dois tipos de equilíbrio, né? Um corpo, ele pode estar em equilíbrio estático, quando ele estiver parado, em repouso, ele está em equilíbrio estático. E ele pode estar em equilíbrio dinâmico, quando a sua velocidade for constante. E aí entra as leis de Newton, né? Quando a resultante das forças que agem sobre o corpo for igual a zero, esse corpo ele está em repouso ou com velocidade constante. Então,
Um corpo pode estar em equilíbrio quando ele estiver parado, estático, equilíbrio estático, ou ele pode estar em equilíbrio quando ele estiver com velocidade constante, né? Equilíbrio dinâmico. Tudo bem? E aí, como eu falei, para que isso ocorra, é necessário que a resultante das forças que agem sobre um corpo seja igual a zero, né? Princípio da inércia. Esse equilíbrio estático, para que um corpo esteja em equilíbrio estático, eu tenho que ter as forças se anulando, né? As forças iguais se anulando. Se eu tenho um objeto aqui e eu tenho apenas duas forças opostas iguais, essas forças elas se anulam. E esse objeto permanece em repouso. Por exemplo, 10 newtons, 10 newtons. Elas se anulam e o objeto permanece paradinho. Se forem só duas forças, eu não tenho como deixar esse objeto em equilíbrio, né? É mais fácil vocês visualizarem o equilíbrio do objeto ele estando assim, né, com duas forças. Se eu tirar o ângulo se não for um ângulo, se eles não forem forças paralelas, qualquer outro ângulo que eu coloque essas forças, por exemplo, aqui, ó, eu já não consigo mais ter um equilíbrio, né? E para isso, eu teria que inserir uma terceira força. Então, quando eu coloco uma terceira força, eu vou ter que brincar com esses vetores aí para tentar achar o equilíbrio entre eles. Aqui, ó, eu tenho três forças, né? Digamos que essa aqui vale 2 newtons, 3 newtons, e essa aqui de baixo vale 5 newtons, né? 2 mais 3 para cima, 5, anula com essa 5 para baixo. Beleza. Agora aqui é diferente. Eu tenho três forças e eu preciso anular essas forças. Lá atrás eu dei um macete para vocês, né? Eu disse que dois vetores iguais separados por 120 graus geram um vetor resultante igual. Então, se eu tenho 50 newtons, e isso aqui é 120 graus, ele gera um vetor resultante aqui no meio igual, né? Não sei se vocês lembram disso, eu falei. Então, aqui dá mais ou menos isso, né? Se isso aqui for 120 graus, dá para a gente já usar esse raciocínio. Mas existe umas formas de você calcular isso, né? O teorema de Lame, por exemplo. O teorema de Lame, ele diz que cada força está para o seno do ângulo oposto. Cada força é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então, eu tenho essas três forças aqui em equilíbrio e eu tenho esses três ângulos, alfa, beta e gama. Então, eu digo assim, ó, essa força F2, ela está para o ângulo oposto a ela, que é gama. A força F1 está para o ângulo oposto a ela, que é beta. Para que isso? Para poder você calcular uma dessas forças. Então, você bota aqui o seno dos ângulos. Então, vamos dar valores, tá? Digamos que eu tenho aqui... Eu não queria entrar em círculo trigonométrico com vocês. Eu dou valores já já. Acho que lá na frente eu dou um exemplo. Porque senão eu vou ter que... Aqui está o ângulo muito grande. Mas vocês viram, né? Círculo trigonométrico no sétimo ano já. Viram, né? Círculo trigonométrico. Acho que vocês sério que viram para mim. Tem bronca com isso, não. Então vamos ver aqui, ó. Um ponto material P está em equilíbrio sob ação de três forças, F1, F2 e F3. Sendo F1 3 newtons, seno de alfa 0,6, seno de alfa, cosseno de alfa 0,8.
Cosseno de alfa, 0,8. Determina a intensidade das forças F2 e F3. Beleza. Lembrar que o seno é o contrário do seno, é o contrário do cosseno. Como assim? Deixa eu... De toda forma, vou ter que entrar nesse ciclo trigonométrico aqui. Se eu tenho, na tabelinha que vocês aprendem, seno, cosseno e tangente, o seno, se vocês já perceberam isso, ele é o contrário do cosseno, né? Eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. No cosseno eu tenho o contrário. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, o seno ele é o contrário do cosseno. Beleza. Se esse objeto está em equilíbrio, eu tenho que essas forças, obrigatoriamente, elas estão se anulando. O que eu tenho que fazer é tentar, de alguma forma, anular essas forças aí. Vocês vão ter que procurar formas de anular essas forças. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Essa força F3, ela está anulando tanto F2 quanto F1. Mas como, professor? Como que ela está anulando esses outros dois caras aí? Eu disse a vocês o seguinte. Quando eu estou puxando na diagonal, na verdade, eu estou puxando ao mesmo tempo para frente, lembram? E ao mesmo tempo para cima. Disse isso a vocês. Né? Então, eu estou puxando ao mesmo tempo. Essa força F3 está ao mesmo tempo puxando para frente e para cima. Essa força para frente, eu vou chamar ela de F3x. E a força para cima, eu vou chamar ela de F3y. Tudo bem até aqui? Até aqui. Dúvidas? Dúvidas, galera? Certo. Eu estou puxando para frente e para cima. Tranquilo. Quem é que está anulando F3? Desculpa, quem é que está anulando F1? Quem está anulando F1 é o F3y. Então, ele tem que ser igual a F3y. Quem é que está anulando F2? Quem está anulando F2 é o F3x. Beleza? Então, a questão quer saber quanto vale F2 e F3. Vamos lá. Eu sei quanto vale F1. Se eu sei quanto vale F1, então eu sei quanto vale F3. Se F1 vale 3 newtons, F3y F3 vai, meu filho. F3y também vale 3 newtons. Tranquilo até aqui? Eu sei quanto vale F1, sei quanto vale F3y. Se eu pegar esse triângulo, eu tenho F3, eu tenho aqui, ó, embaixo o F3x, e aqui, ó, que na verdade estava aqui, eu joguei para cá, eu tenho o F3y. E aqui eu tenho um ângulo chamado alfa. Tudo bem? Nós vamos precisar usar seno e cosseno aqui, tá? Ó, eu tenho seno como sendo cateto oposto ao ângulo, ó, oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa F3.
Para que eu estou fazendo isso, professor? Para calcular um desses caras. Eu tenho cosseno como sendo cateto adjacente, que está aqui embaixo, dividido pela hipotenusa. Como eu sei quanto vale F3Y, eu consigo descobrir quanto vale F3. Então, vou pegar seno. Tá aqui, ó. Seno de alfa, a questão já deu. Então, fica 0,6 igual F3Y, que a questão me deu, 3, dividido por F3. Meio pelos extremos. Eu vou trocar de lugar aqui, ó. F3 é igual a 3 dividido por 0,6. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, fica 36. Quanto é 30 dividido por 6? 5. 5 newtons. Achei quanto vale F3. Beleza? Agora a questão quer saber quanto vale F2. Quem é F2? F2 é 3x. Eu posso usar cosseno. Mas tem uma dica fantástica que eu dei para vocês, uma dica do gatinho, quando nós falamos de vetores. Eu disse o seguinte, ó. Se eu tenho esse vetor aqui, ó, que é 3, eu tenho a hipotenusa aqui, ó, que é 5. Quanto é esse daqui? Pode, Sabrina. É uma dica, né? É um macete. Você pode mexer numa fração. Sabe quando você simplifica dividindo em cima e embaixo? Se você pode dividir em cima e embaixo, você também pode multiplicar em cima e embaixo. Desde que você mexa sempre igual, em cima e embaixo. Perfeito, Gustavo. Eu tenho aquele triângulo pitagórico sequencial que eu disse a vocês, ó. 3, 4, 5. Eu nem preciso fazer a conta. Eu já sei que esse F3x vai dar 4. Logo, F2 também vale 4. Ok? Bem tranquilo. Ok, galera? Fale alguma coisa aí. Então, ó, fiz a decomposição do F3 em F3x, em F3y. Esse cara é igual a esse. E esse cara é igual a esse. Vamos ver essa daqui. Sim, aqui foi o teorema de Lame, né? Pelo teorema de Lame. Como é que fica pelo teorema de Lame? Deixa eu voltar para lá. Isso aqui é a forma como eu resolvi, só que eu botei aqui de uma forma que eu não entendi, não. Mas é o jeito que eu resolvi mesmo. Pelo teorema de Lame, como é que fica isso, né? Deixa eu apagar aqui. Pelo teorema de Lame, você vai fechar aqui, ó, o triângulo. Você vai dizer o seguinte: em um triângulo, esse lado aqui vale 90, né? Os outros dois lados, eles vão se complementar para dar 90. Então, por exemplo, se esse lado aqui for 30, esse lado aqui, ele é 60, né? Se esse lado é 30, esse lado é 60. E eu sei também que esses ângulos que se complementam, eles têm o seno e o cosseno são opostos, né? Aqui, ó. Quando eu tenho o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, né? Eles se complementam, né? Ó, e são opostos, tá bom? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Então, se aqui for 30, aqui é 60. Tá bom? Beleza?
Então, eu posso dizer que o seno desse ângulo aqui, ó, o seno desse 30 aqui, ó, tá certo? É igual ao cosseno daquele... desculpa. Eu posso dizer que esse aqui é um seno de 30, que é igual a um cosseno de 60. E eu posso dizer que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Só para vocês relembrarem isso daqui, tá bom? Então, quando eu venho para cá, eu tenho aquele ângulo lá, 90 graus aqui, ó. Aqui está o meu ângulo alfa e aqui eu chamei de beta, um ângulo qualquer beta. Como é que eu faço utilizando o teorema de Lame? Como é que eu vou fazer utilizando o teorema de Lame? Eu tenho esse cara aqui que é F3, eu tenho esse cara aqui que é F2 e eu tenho esse cara aqui que é F1. Então fica F1 sobre o seno do ângulo oposto a ele, 30, o oposto, ó, tá? No caso aqui, eu chamei de alfa, né? Deixa eu apagar o 30. Eu vou botar alfa. Seno de alfa, né? Que é o alfa aqui. Deixa eu apagar o 30 daqui logo. Não vai confundir vocês. Esse é alfa e esse aqui é beta. Então, eu sei, ó, quanto é o F1, né? Que a questão já me deu. Então, fica F1 sobre seno de alfa. E eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, F3 sobre seno do oposto a ele, ó, 90. Seno 90. Aqui fica F1, que é 3, sobre o seno de alfa, 0,6, igual F3 sobre o seno 90, que é 1. 3 dividido por 0,6, 5. Diga. Alguém quer falar? Levantei sem querer, foi mal. Tá. Então, eu consigo descobrir, ó, quanto vale esse F3 aí, ó. Bem simples, né? Porque eu peguei o ângulo de 90. O F2, eu nem preciso fazer a conta, como eu falei para vocês, né? Porque eu já vou ver que é 345. Mas eu jogo aqui, ó. Se quiser fazer a conta. F2 sobre seno do ângulo oposto a ele. F2 sobre seno do beta. Opa. Não dá aqui. Igual. Aí eu pego ou o F3 ou eu pego o F1. Né? Você escolhe. Fica a seu critério. Eu vou pegar aqui, ó, o F3. F3 sobre seno de 90. Aí fica, ó, F2 sobre seno de beta é o cosseno de alfa, né? Que eu estava mostrando a vocês. O seno de beta é o cosseno de alfa, né? Que são os contrários, lembram? Então, aqui eu tenho, ó, seno de 0,8. Ou melhor, cosseno de 0,8. Cosseno de alfa, que é 0,8. Vem para cá. Igual 5 sobre 1. Meio pelos extremos, eu tenho F2 igual 0,8
vezes 5, que dá 4. Ok? Então, tanto eu posso usar a decomposição vetorial, como eu posso fazer pelo teorema de Lame, né? E aí fica a critério de vocês. Vocês entenderam isso daqui, ó, que eu falei? Que o seno de um é o contrário do outro, do cosseno do outro, e aí por isso que eu fiz essa troca aqui embaixo. Tá certo, galera? Ó, na figura, a corda ideal suporta um homem pendurado no ponto equidistante de dois apoios, A1 e A2, a uma certa altura do solo, formando um ângulo alfa de 120 graus. Preste atenção. Sabe-se que a tensão em cada uma das cordas é 800 newtons. Calcule o peso do homem. Aqui eu tenho 800 newtons. Aqui eu tenho 800 newtons. E aqui eu tenho 120 graus. Qual é o peso desse homem? Só pelas dicas que eu já dei. Quem desenrola? Qual é o peso desse cara? De cara aí dá pra gente fazer, gente. Ou 120 newtons, não. 120 graus, né? 120 newtons, não, 120 graus. 120 graus, né? 800 newtons separados por 120 graus. Qual é o peso do cara? O peso do cara tá puxando aqui, ó. A massa é 80 quilogramas, né, Gustavo? Se eu considerar a gravidade 10. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dois vetores iguais, separados por 120 graus, que dá um vetor resultante igual. Então, para cima tem um vetor resultante de 800. Então, para baixo, para anular ele, tem que ter um vetor resultante também de 800. Tranquilo, né? Dúvidas? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Até aqui? Professor, precisa fazer. Olha só, se você não soubesse dessa dica fantástica, você tem que fazer a decomposição. Decompor esse cara para cá e para cá, decompor esse cara para cá e para cá, né? Para você poder anular essas forças e saber quanto vale a força para baixo. Beleza? Mas nem precisa, né? Ó, utilizando o teorema de Lame, né? Ó, 800, o oposto. Se aqui é 120, esse aqui também é 120 e esse aqui também é 120. Tudo é 120. Então fica 800 sobre 120 e peso sobre 120. Eu vou anular, ó, os 120, então o peso é igual a 800. Ou eu posso jogar esse vetor para um vetor TY, jogo esse vetor para um vetor também TY, e aí, ó, TY mais TY tem que ser igual ao peso, né? E aí eu teria que calcular quanto é o TY. É uma outra forma de calcular isso daí também. Beleza. E aí nós chegamos em centro de massa. O que é o centro de massa? Centro de massa é um ponto de um corpo que nós teríamos a massa igualmente distribuída, tá? É o centro da massa daquele corpo, onde a massa ela fica equilibrada. O centro de gravidade, ele
parecido com o centro de massa, né? Mas onde fica o peso do corpo. Esse centro de massa e centro de gravidade, eles não necessariamente estão no corpo, eles podem estar fora do corpo, né? É o ponto onde você consegue colocar esse corpo em equilíbrio. Se eu pegar corpos lineares, né, ó, uma reta, eu tenho aqui um meio, como quando você tenta deixar um objeto em equilíbrio, né? Você vai tentar botar o objeto no centro de massa dele, né? Ó, em equilíbrio. Como alguém pega um caderno e tenta girar no dedo, que os meninos ficam girando um caderno no dedo. Você tem que botar o dedo onde? No meio do caderno, no centro de massa do caderno, né? Ó, no centro de massa desse caderno. Então, eu traço retas aqui para encontrar o centro de massa. Onde elas se cruzarem, é o centro de massa. Em uma esfera, aqui um paralelepípedo, o centro de massa está no meio dela. Em uma bola, o centro de massa está no meio dela. Tem gente que consegue girar a bola com o dedo. Você tem que colocar o dedo na posição onde embaixo do centro de massa, exatamente embaixo do centro de massa. Então, o centro de massa está no meio da bola, você tem que botar aqui, ó, né, o seu dedo, sempre posicionado em direção ao centro de massa. Então, centro de massa, eu posso encontrar o centro de massa de diversos corpos, inclusive do nosso corpo. O centro de massa do homem, devido à estrutura corporal do homem e da mulher, o centro de massa do homem, ele é um pouco mais para cima. O centro de massa do corpo humano é mais ou menos aqui no umbigo, tá? Mais ou menos próximo ao umbigo. O da mulher é um pouco mais para baixo devido à estrutura corporal. Como a mulher, ela tem a estrutura corporal, né, da mulher tem muito mais massa nas pernas, né, no quadril, então ela joga o centro de massa dela um pouco mais para baixo. Já o homem, né, isso de cultural, né, de trabalho, tudo, e aí desenvolveu mais músculos na parte superior, né, então o centro de massa do homem é um pouco mais para cima, né. Inclusive, a gente estava numa aula na UFRN, tinha uns professores bem doidos na UFRN, né? E aí o professor falando sobre o centro de massa, foi mostrar onde era o centro de massa, no primeiro andar, onde era o centro de massa do corpo humano. E aí ele se debruçou na janela, né? Botou a barriga na janela e foi, né? E foi tentando encontrar o centro de massa dele, só que ele já estava quase fundo para o outro lado da janela. Quando ele já estava quase indo, os cabas foram puxar ele de volta. Mas por que vocês fizeram isso? Eu já estava quase encontrando o centro de massa. Os caras, não tem nada não, professor. Vai lá de novo sozinho, vá. Agora ninguém vai puxar você mais não. Aí disse, não, agora eu vou mais não. Mas tem essa loucura na UFRN. Vocês vão conhecer alguns desses professores, né? Acho que agora tem uma galera mais nova, né? Os dinossauros da UFRN louco não existem mais não. Mas tem uns caras bem doidos na UFRN. Tem um professor que ele dizia que se você calculasse direitinho o ângulo da chuva, você não se molharia, né? Aí tava chovendo na hora, velho. Aí se reou. Os caras, professor, pois vai lá calcular lá o ângulo da chuva, duvido o senhor não se molhar. Aí ele foi e ficou olhando para lá e para cá, e se molhou todinho. Aí os caras, e aí, professor? Está acabada a aula, até amanhã. E foi embora. Então aqui, ó, o centro de massa, ele é importante para que a gente consiga se mover, para que você consiga se levantar. No atletismo, você vê muito disso. O salto com vara que a gente teve agora e o salto à distância, salto triplo, né? O salto com vara, os caras vêm, correm, botam a vara, e se você perceber, eles jogam a cintura para cima.
Porque o centro de massa está aqui, ó, perto da minha cintura. Então eu tenho que jogar o meu quadril para cima. Eles passam primeiro com as pernas. Quanto mais ele consegue jogar o quadril para cima, mais alto ele vai. No salto em altura, que ele vem correndo e pula de costas. Antes, os caras saltavam de frente. Eles vinham, aqui estava a vara, eles vinham correndo e saltavam de frente. Uma dificuldade maior do mundo. Até que chegou um cara e começou a perceber que se ele saltasse de costas, era mais fácil ele levantar o quadril. E foi ridicularizado na primeira competição que ele foi, né? Na outra competição que ele foi, ele bateu o recorde com força. E aí todo mundo começou a querer pular igual a ele, né? Os que resistiram em pular sempre de frente ficaram para trás, né? Os que ainda conseguiram passar mais adiante foram os que conseguiram pular de costas, né? E aí você jogava o centro de massa para trás. Tudo é o centro de massa. Salto triplo, você vem correndo e salta lá longe. Então, quando ele vai saltar, se você perceber, ele faz assim, ó. Ele joga o quadril para cima para poder chegar o mais longe possível. Então, tudo é baseado no movimento do seu centro de massa. Se, por exemplo, você se sentar, senta aí na cadeira, se você estiver sentado na cadeira, senta direitinho e tenta, se você fosse levantar de uma cadeira, você faz isso, ó, presta atenção, né, ó. Entendeu? Tente levantar da cadeira sem jogar o quadril para frente. Oh, rapaz, você é uma fuleiragem. Você. Fique parado, seu corno. Não levanta, né? Vocês estão vendo? Tenta levantar aqui, ó. Sem jogar o quadril, ó. Só que tem uma dica. Qual é a dica? Eu só consigo me levantar se eu projetar o meu quadril para frente. Mas não dá para eu projetar o meu quadril para frente na tarefa que eu estou passando para vocês. Então, o que é que vocês vão fazer? Joga os pés para trás. Se você jogar as pernas para trás, automaticamente você está jogando o seu quadril para frente. Só que, na verdade, você está jogando as pernas para trás. E aí, ó, você consegue se levantar. Entenderam? Mas isso é fantástico. Você consegue ver que é o centro de massa atuando. Você só consegue se mover se você mover o seu centro de massa. O seu corpo, para você andar, você tem que estar em equilíbrio. Você joga braço para um lado, perna para o outro. Braço para um lado, perna para o outro. Para que o seu centro de massa permaneça sempre no meio. Se você tenta correr com os dois lados, braço e perna, braço e perna, braço e perna, assim, ó, a tendência é você cair, porque você está toda hora jogando o seu centro de massa para frente. Não necessariamente o seu centro de massa vai ser sempre naquele local. Você pode deslocar o seu centro de massa para frente ou para trás. Então, se você está jogando no meio que eu digo, né? Se você está jogando os dois membros, braço e perna, para frente, então você está jogando o seu centro de massa para frente. Para você cair vai ser muito mais fácil, entendeu? Beleza? Ó, quando eu tenho um cara andando na corda bamba, né? Ele usa essa haste para se manter em equilíbrio e o peso da haste, né? E se você pegar o peso dele, a massa dele e a massa da haste, faz com que o centro de gravidade, o centro de massa, esteja aqui embaixo. Por que ele lhe dá equilíbrio? Você andar de corda bamba com essa haste grandona. Porque essa haste joga o centro de massa para baixo. E jogar o centro de massa para baixo significa que eu já estou próximo do chão, né? Isso me dá mais equilíbrio. Se você tem, por exemplo, se você joga um martelo para cima, um martelo, ele vai, eu garanto a você que ele vai cair com qual parte para baixo? Com a cabeça.
Se você jogar 50 vezes o martelo para cima, ele vai cair com a cabeça para baixo. Porque o centro de massa de um martelo está na cabeça do martelo. E ele vai sempre cair com o centro de massa para baixo. Se você deixa o martelo virado para cima, ele vai sempre tender a cair porque o centro de massa dele está muito alto. Então ele sempre quer cair, ele sempre quer torcer, né? Sempre quer tombar. Quando eu boto o centro de massa para baixo, é muito mais fácil eu manter o equilíbrio de um corpo. Essa mesa, por exemplo, o centro de massa está abaixo da mesa. Para você manter aquela galera que equilibra a mesa na testa, no queixo, né, você tem que botar de modo que você consiga alinhar a posição com o centro de massa dela. E aí, ó, tem outros exemplos aqui, ó. Fantástico, Ana. Fantástico. Olha essas aplicações aqui, né? Ó. Tenta ficar em pé na parede aí, da sua casa agora. Encosta na parede. Encosta os pés na parede. O corpo todo na parede. E tente se abaixar. Encosta o pé na parede, tudo na parede. E tenta se abaixar. Né? Encosta aqui, ó. E tenta se abaixar. Ou encosta aqui, ó, a lateral e tenta levantar essa perna aqui, ó, oposta. Encosta a lateral, igual cabinha verde. E tenta levantar a perna oposta. Por que eu não consigo fazer isso? Quando você vai se abaixar, aqui não dá para eu demonstrar, né? Mas quando você vai se abaixar, você joga o seu bumbum para trás. Ó. Por que eu jogo o meu bumbum para trás? Eu jogo o meu centro de massa para frente e eu jogo o meu bumbum para trás para poder o meu centro de massa permanecer no meio. Ó, eu jogo o meu quadril para trás, eu jogo o meu tronco para frente para poder o meu centro de massa permanecer alinhado aqui. Ó. Quando você faz isso daqui e joga o seu tronco para frente, o seu centro de massa ele vem junto. Então você cai. Aqui é a mesma coisa. Ó. Quando você tenta levantar uma perna, você levanta uma perna e joga o tronco para o outro lado. Se você nunca percebeu, você faz isso. Levanta a perna para um lado e o tronco para o outro, para conseguir manter o seu centro de massa aqui. Ó. Se você tenta levantar a perna assim, ó, o seu centro de massa vai junto no embalo. E aí você cai. Aqui, ó, eu tenho... Tentem encostar a testa na parede e o pé. O pé na parede e a testa na parede. O pé na parede. Ixi, não dá para me pegar. Encosta na parede, o pé e a testa. E tenta ficar de ponta de pé. Encosta o pé e a testa na parede e tenta ficar de ponta de pé. Na hora que você fizer isso daqui, você vai tentar subir, só que para você subir, se você tentar fazer isso sem estar na parede, quando você faz isso, o seu tronco ele vai um pouco para frente e o seu bumbum vai um pouco para trás, para você manter o seu equilíbrio. Quando você tenta fazer isso, você vai levantar, só que você não vai conseguir jogar a testa para frente, jogar o tronco para frente. Então é só o bumbum que vai para trás e aí você cai. Tem que fazer, Vitória. Poxa, eu tô dando um negócio aqui para vocês fazerem. Aí essa dica aqui, ó, esse exemplo aqui, ele só quem consegue fazer são as meninas.
Porque eu disse a vocês que o centro de massa, lógico, preste atenção, tem homem que consegue fazer e tem mulher que também não consegue fazer. A estrutura corporal muda, né, de pessoa para pessoa. No geral, na maioria, as mulheres conseguem fazer e os homens não. Alguns homens, os caneludos grandão, as pernas grandonas, conseguem fazer. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Você vai ajoelhar, esse é que vocês fazem depois, senão vocês não vão conseguir acompanhar a aula. Dobra os joelhos, encosta o bumbum no pé, tá? E tenta descer, ó, levantando o bumbum, você tenta descer e encostar o nariz no chão ou em alguma coisa que está no chão. Né? Você bota um objeto lá, vai descendo com as mãos para trás até encostar o nariz naquele objeto. Ai, meu Deus, exatamente. A mulher, as mulheres, né, as meninas, elas conseguem, vai devagar, que você consegue descer. Os homens, não. Os homens, na hora que eles forem, o centro de massa dele, como é mais na frente, mais em cima, ele acaba sendo jogado para frente. Então, ele acaba caindo e vai de cara mesmo. A mulher, se ela for devagarinho como está mostrando na figura ali, ó, bota o braço para trás e vai devagarinho que você consegue. A maioria, né? Tô falando. E aí tem uns vídeos aqui, ó. Centro de massa. Back. Together. Like a kicker. Okay. And then you're going to put your head against the wall. You're going to bring the chair in. You got to lift it all the way to your chest. You're telling me that a dude can't do that? Yes. Feels like I do. Nota, mulher, centro de massa mais para baixo, né? Então ela tá em uma posição de equilíbrio para ela. O homem não tá. O homem, quando ele vai fazer, o centro de massa dele tá na frente. E ele não vai conseguir ficar em equilíbrio. We're going to bring this in right there for you, okay? You got to lift it to your chest, all the way up to your chest, and then stand up. Levanta agora. Não vai levantar. Porque o centro de massa dele tá aqui, ó. E o centro de massa da mulher tá mais para trás, ó. I want to see another dude. Get in here, another dude. Vocês podem testar isso na casa de vocês. Os caras tão bêbados que não conseguem fazer um pé atrás do outro. And mess up his hair too. Okay, I'm going to bring this chair in. Now you're going to lift it all the way up to your chest and stand up. Bill, all the way up to your chest and no, stand up. grab the bottom part. Grab the bottom part. Right Be able to drive there you go. like this? Yeah, Okay, now stand up. Well, you can't. Stand up. Stand up. They got their filming us, Bill. You can't do it! And then you're going to put them together. Okay. Outra mulher para provar, né? Que as mulheres têm o poder. Like the bottom part of it. Okay. Pull the And you chair gotta to your pull up to your chest. chest. Okay. And then stand up. Okay. That's not hard. Okay. Austin? Austin, did you see what she did? I think I saw. Okay. So put both Chris, feet hold against on. the wall. Chris, come here. Step back 1 foot, touching, yep, and one more foot, and then together. Okay. Okay, now you're going to lean forward and put your head on the wall. Okay, I'm going to put this under here. You're going to grab and Straighten your legs. all Straighten your the way legs. to There you chest, go. and then stand up. Can't do it. E agora, o casal aqui brasileiros, né? Só que ela acha que é porque ela é poderosa, né? Na verdade é só física, né? Beleza? Então, isso é centro de massa. Aqui tem um desafio. Isso aqui é fantástico, galera. Fantástico. Esse cara, ele vai desafiar para alguém levantar essa mulher. Só que tem que levantar dessa forma aí, tá? Com os braços estirados. Eu não entendo o que ele fala, mas da forma que você vai fazer, não dá para você levantar ninguém assim. What?
Hey, excuse me? Do you think you're stronger than a woman? Of course. Do you think you can lift her like this with your hands? She's like a feather. Trying to see if men are weaker than women. Yes? I can lift you both instead. No. One of each. Like this. Okay, And you stand a bit. So. Okay, wait. Be patient. Look into her eyes. And wait. One, two. And that's good. Man. No. Now you can try. Try to lift her. What? Sir. Sir, what is this? What is this? Hey, are you going to the gym? You look like a strong man. No! Yes. 나 안 세요. Can you try to lift my wife? Okay, so first, I want you to hold here. I don't want you to hold her. No, here. Then you're good. Okay. So look at. Okay, so you hold here. Okay, and look into her eyes. Wait. Man, you can do it. You're stronger. Come on, you're stronger. What? 어떻게 해야 돼? Come on, man. You can do it. You're stronger than that. Come on. Try it again. You want to try? Do it again. So, read in the back. Are men weaker than women? And she can make herself unliftable. Okay. But you go into the gym, yeah? Yeah. You look, you look good, man. 1, 2, 3, do it. Hey, man. What is this? Are you really going to the gym? What, sir? What? 어떻게 해야 돼? My wife here, she weighs about 50 kilos. And do you think you can lift her? Just look into her eyes. Wait for the moment she closes her eyes. You can do it, man. You can do it, man. Hey, man, you can do it. What's the deal? Hey, that's true. That's true. We all actually we have the same, you know, like there's nothing man that are not better than a woman. No, that's... Nobody can lift her. It's like none so far. Yeah. Man, they're not better than a woman. Well, that's good, man. That's crazy. You lost it. Today I'm not really the magician, but my wife, Åsa. Hi. Today we're gonna raise awareness about the gender equality with the unliftable woman.
Então, isso é centro de massa, né? Depois vocês tentam fazer isso daí também, tá? Esse vídeo é fantástico. Quando você pensa que é fake, alguma coisa, mas é só física, né? Na forma como você pega pela cintura, você não consegue colocar força suficiente para erguer aquela pessoa ali. Um torque suficiente, né? E aí o centro de massa, você está pegando próximo ao centro de massa dela também, né? Que o centro de massa está um pouco mais para baixo. Então, é bem complicado você conseguir. Tentem fazer isso daí. É revoltante. Beleza, galera? Então, nós vamos parar por aqui. E na próxima semana nós continuamos. Vou colocar uma atividade de hidrodinâmica para vocês, tá certo? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. E até próxima semana. Tchau.